Olá, amigos da página Oficina de Humanas. Estamos aqui convidando você para se inscrever em nosso canal no YouTube, assistir nossas aulas e participar. Eu sou o professor Everaldo Boro Dias, licenciado em História e bacharel em Direito. E na nossa dica de hoje, vamos abordar a Grécia Antiga. Bom, amigos, vamos abordar a Grécia Antiga, os helenos, o povo da antiguidade que mais deixou contribuição e mais influência exerceu sobre o nosso mundo contemporâneo. Os gregos também eram chamados de helenos. Os gregos se dividem geograficamente em 5 partes. Você pode observar aqui no mapa. Existe a parte chamada Grécia continental, formada pela parte continental. Grécia insular, formada de península. Você tem aqui a península do Peloponeso, onde está localizada a cidade de Esparta, e a península da Ática, onde está localizada a cidade de Atenas. Existe a Grécia insular, formada de ilhas, e existe a Grécia asiática, que foram colônias gregas criadas na Ásia Menor. Os gregos foram formados a partir da colonização de diversos povos. Como a gente pode observar no mapa, foram migrando no período pré-homérico jônios, aqueus, eólios, que se juntaram aos pelasgos ou pelágios, dando origem ao que se chamou de civilização creto-micênica. Dessa mistura nasceu um mundo urbano, um mundo comercial, um mundo desenvolvido. No final desse período, chega à Grécia os dórios. Os dórios eram um povo de índole guerreira que não conseguiu conviver bem com ninguém. Portanto, a chegada deles mergulha a Grécia num conjunto de guerras sucessivas que provoca a destruição da chamada civilização creto-micênica. Então a Grécia começa a viver um processo de rearrumação política em toda a história. Então, na fase inicial, nós temos o povoamento da Grécia, a miscigenação dos gregos a partir de quem? Aqueus, jônios, eólios, mas os pelasgos. E no final, com a chegada dos dórios, a destruição de tudo que já existia anteriormente. Essa destruição vai gerar a colonização da chamada Ásia Menor e as colônias gregas da Ásia. Depois nós temos o chamado período homérico, que é um novo momento na história grega. No período homérico, você tem como fonte de pesquisa 2 obras épicas fantásticas, super conhecidas na história. A obra Ilíada, do poeta grego, do grego Homero, que conta a história da guerra de Troia. E a obra Odisseia, que conta a volta do herói grego Ulisses à sua terra natal. Essas 2 obras épicas servem como fonte de pesquisa para se resgatar esse momento da história grega. O período homérico reflete as consequências que a Grécia viveu a partir da chegada dos dórios. Você teve a expansão grega para a Ásia Menor. Quem ficou na Grécia? As cidades desapareceram com as sucessivas guerras e a Grécia viveu um processo de ruralização, de êxodo urbano. É como se tivesse regredido no tempo, sair de um mundo urbano e comercial para um mundo de subsistência de caráter tribal. Nas áreas rurais, formam-se os guenos, que eram comunidades agrárias, que tinha um chefe, um líder, que era o chamado pater família. Então a Grécia passou a viver séculos de uma vida rural, de subsistência, num sistema social de organização tribal. Só que com o decorrer do tempo, o que é que vai acontecer? A população grega vai crescer, vai se ampliar cada vez mais. E o relevo grego é um relevo predominantemente acidentado, portanto, poucas terras férteis. A agricultura na Grécia sempre foi uma atividade econômica limitada por conta dos parcos espaços de terras férteis, não é isso? Bom, com o crescimento populacional vai acontecer o quê? Uma desintegração dos guenos. Não tem terra para todo mundo, vai se criar divisão das terras, aquela organização de caráter comunitário deixa de existir
E na hora de dividir as terras, começa a nascer a nobreza, os eupátridas ficam com as melhores terras, os georgóis com as piores terras, e os tetas ou marginais são os sem terras. Esses sem terras, boa parte deles, começa a migrar no que chamamos de segunda diáspora grega, que caminhou principalmente em direção ao mundo ocidental. E aí a Grécia coloniza o mar Mediterrâneo, o sul da Itália, o norte da África, e na verdade a Grécia se torna uma senhora comercial muito importante. A partir desses fatos, o que nós vamos ter? Um processo de reurbanização constante da Grécia. Bom, e aí o que caracterizou esse mundo grego que a gente fala, que a gente se refere? Na Grécia existia uma cultura comum, existia a civilização grega, mas não havia um governo para toda a Grécia, não havia um governo unificado. Cada cidade grega tinha o seu próprio governo. A isso se dá o nome de cidade-estado. Então você tinha dezenas de cidades-estados na Grécia, cada um com seu próprio governo. Mas elas não eram apenas independentes, elas tinham rivalidade entre elas. Exemplo, Atenas, que ficava na Península da Ática, e Esparta, que ficava na Península do Peloponeso. Atenas, conhecida pelo seu intelectualismo, pelo desenvolvimento da filosofia, pela dedicação à arte, à harmonia das formas, à precisão. Esparta, dedicada ao militarismo, por influência dos dórios. Esparta praticava a xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros. Esparta praticava o militarismo. Esparta praticava o laconismo, que é evitar conversar bastante, conversar muito. Se evitava conversa com estranhos, inclusive. Atenas era o mundo comercial. Esparta era o mundo o quê? Agrário. Esparta, o poder era entregue às pessoas mais velhas, o eforato. A idade mínima para fazer parte era 60 anos. Por isso que se diz que em Esparta existia a gerontocracia, que era o poder dos mais velhos. Por que entregar o poder aos mais velhos? Para que as coisas mudassem menos, para que as tradições se conservassem mais. Já Atenas foi evoluindo, né? Da monarquia para a oligarquia, depois para a tirania e, por último, a democracia. Clístenes é considerado o pai da democracia grega, que quer dizer poder ou governo que descende da vontade do povo. Bom, passada essa parte de formação da cidade-estado, consolidar as instituições, vamos agora a um período áureo da história grega, que é o chamado período clássico, o período de maior sucesso, de maior esplendor, de maior riqueza, inclusive o período que a Grécia viveu seu momento de hegemonia. Interessante que foi na época das guerras. Por falar em guerra, vamos falar primeiramente das guerras médicas. Se a gente olhar aqui o mapa, dá para perceber que as guerras médicas representam uma guerra entre gregos e persas. Por que o nome guerras médicas? Porque os persas também são chamados de medos. Vários imperadores persas tentaram conquistar a Grécia. E esta guerra é chamada de guerras médicas. Observando aqui o mapa, vê que os persas vêm do Oriente e eles conseguem chegar a algumas cidades gregas. Inclusive, a cidade de Atenas chegou a ser conquistada pelos persas. Então, durante essas guerras, os persas inicialmente tiveram vantagens, porque cada cidade grega lutava de forma isolada contra o avanço dos persas, até que Atenas foi conquistada. Depois, Atenas propôs o quê? A criação de uma união militante dos gregos, que é a chamada Liga de Delos, onde todas as cidades gregas dariam uma contribuição financeira para criar um fundo de guerra capaz de financiar a construção de uma marinha que tivesse força para derrotar os persas. Esparta não entra com dinheiro, mas entra com seu exército. E da Liga de Delos surge a força suficiente para impor a derrota aos persas. Então a Liga de Delos conseguiu derrotar os persas. Mas Atenas aproveitou o poder adquirido durante as guerras médicas e quis dominar as demais cidades gregas. Por isso que diz, qual é a principal consequência das guerras médicas? É o imperialismo ateniense. Bom, quando Atenas tenta dominar, as demais cidades se curvam ao domínio ateniense? Não. Há uma reação e surge guerra entre gregos, as chamadas guerras do Peloponeso. Aí você tem aqui no mapa observando as cidades que são aliadas de Atenas, que continuam na Liga de Delos, e as cidades aliadas de Esparta. E vamos ter uma primeira guerra do Peloponeso que durou 27 anos, entre Liga do Peloponeso versus Liga de Delos, que terminou com a vitória da Liga do
Peloponeso. Depois, uma outra cidade desafiou Esparta, a cidade de Tebas, não aceitou o domínio espartano e, por incrível que pareça, terminou derrotando Esparta. Mas qual seria a principal consequência das guerras do Peloponeso? O enfraquecimento da Grécia. E tinha um povo que vivia vizinho à Grécia, que sonhava em dominar a Grécia. Esse povo aqui está no norte, que era a Macedônia. Então aí vem o período macedônico, o período helenístico, que representa o quê? A Grécia dominada pela Macedônia. Primeiro com o rei Filipe II, e consolida esse domínio com o seu filho Alexandre Magno, que além de consolidar o domínio sobre a Grécia, vai conquistar o Oriente, expandindo a cultura grega para o Oriente. Bom, o período helenístico representa a helenização do Oriente, a expansão da cultura grega para o mundo oriental. Embora fosse um período de grandes conquistas territoriais, não durou muito tempo, porque após a queda de Alexandre Magno, o Império Macedônico se desintegrou e a Grécia voltou à sua vida natural, até que mais tarde seria conquistada pelos romanos. O povo grego nos deixou com importantes contribuições, a exemplo do teatro, simbolizado por duas máscaras, no estilo tragédia e comédia. O teatro é um legado dos gregos, vale ressaltar que só as mulheres participavam do teatro. As Olimpíadas, para os gregos, tinham um caráter sagrado. Também dos Jogos Olímpicos só participavam os homens e só assistiam aos Jogos Olímpicos os homens. Os gregos também nos deixaram a mitologia, que é um mergulho no interior do ser humano. Atena, por exemplo, é a deusa da sabedoria. Nós temos o caso de Ícaro, que era o deus que foi ensinado a voar e na primeira vez que tentou voar ficou empolgado demais, voando em direção ao sol, e as asas que eram coladas no corpo com cera se derreteram e ele morreu. Nós temos o caso, por exemplo, de Narciso, que era apaixonado por si mesmo, e que isso existe nos dias de hoje. Então, Narciso é um exemplo, Ícaro é um exemplo de mitologia grega. Os gregos também nos deixaram como importante contribuição o desenvolvimento da medicina, exemplo, Hipócrates, da história, exemplo, Heródoto, da lógica, exemplo, Aristóteles. Outra importante contribuição dos gregos para a humanidade foi o desenvolvimento da filosofia. Filos, amor, zofia, sabedoria. Filosofia quer dizer amor à sabedoria. Os gregos tentam superar a forma que o homem tinha de conhecer o mundo, que era chamado conhecimento mítico, fundamentado no dogma, para o conhecimento que? Racional, lógico. Então nós temos a figura dos pré-socráticos, exemplos filósofos físicos, como temos Tales de Mileto, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, que diziam que existia uma substância fundamental da qual tudo se originou no mundo. Essa corrente representa a corrente pré-socrática da filosofia grega. Outra corrente importante, os sofistas, que acreditavam que a capacidade humana de adquirir conhecimento é limitada, portanto o homem não conseguia atingir toda a verdade. E o objetivo da educação dos sofistas era ensinar retórica, você falar bem, você convencer as pessoas de que seu argumento é o verdadeiro, independente de sobre qual assunto você estivesse falando. Depois vem Sócrates, que defende uma filosofia voltada para o ser humano, buscando o conhecimento, a sabedoria pelo caminho da humildade. Sócrates pregava a autorreflexão, a maiêutica, a autointerrogação como processo de reflexão. Outra importante contribuição veio através de Platão, que trabalha a ideia do conhecimento sensível, que é ilusório, e o conhecimento real, que seria o conhecimento racional, usando o mito da caverna. Um outro homem importante também foi Aristóteles, que abordou a parte do conhecimento destinada à lógica, que é o princípio da não contradição. Então os gregos deixaram um conjunto de bens históricos e filosóficos para a humanidade. Essa é a nossa dica de hoje. Convidamos você a continuar assistindo nossa aula, se inscrevendo no nosso canal e contribuindo
para o avanço das ciências humanas. Valeu, meus amigos, até o nosso próximo encontro.